Vocês lembram do tema que nós falamos ali? No anúncio? No anúncio. Eu já fiz o anúncio do que seria falado hoje. Mateus 13. Aí nós vamos ler esse Mateus 13 aqui. Vou chegar numa. Da compreensão daquilo que Jesus estava falando. Isso aqui eu preguei uma vez na congregação lá no Barreiro, depois aqui numa ocasião. Fiz um estudo também, já tinha colocado no YouTube, mas só um pequeno trecho, né? Agora eu vou falar todo esse capítulo aqui, pedacinho por pedacinho, que fica melhor da gente entender um livro. Não tem texto. Acharam? Tá bom. Mas dá tempo, pode pegar ali, folhar. Não, vai cair uma folha da minha Bíblia que no último dia. E foi eu coloquei no lugar errado. Não colocou, meu bem, tá aqui, ó. Aqui, ó, ali, ó, 13. Entendeu? Tá bom. Eu não tinha achado. Tá bom. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Se nós olharmos antes no trecho ali na escritura, ele estava na casa dele, né, com a família de Jesus, né, reunidos. Daí ele sai da casa e senta-se à beira ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte, ou seja, de tal forma que ele entrou num barco e assentou-se nele. E toda a multidão estava em pé na praia para ouvi-lo. Interessante, né? As pessoas ali estavam perto dele para ouvir o que ele tinha para dizer. E ele começa a falar por parábolas, dizendo, comparações, parábolas, metáfora, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu não vou interpretar agora, porque a gente vai ler na frente. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falasse desta forma, por parábolas? E ele respondendo, dizendo a eles: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem vai ser tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e não compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém, agora vem a interpretação. Ouvindo alguém essa palavra que está sendo pregada, que está sendo anunciada, que foi falada, que foi anunciada por Cristo. Ouvindo esta palavra, que é a palavra do reino dos céus, e não a entendendo, de uma certa forma, uma interpretação, uma experiência pequena a respeito dessa palavra, vem o maligno e arrebata aquilo que foi colocado no coração, a semente. Este foi que foi semeado no caminho, a qual lhe falara antes, que as aves de rapinas vieram e tiraram a palavra, a semente. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Achou interessante? Achou bom? Mas não deixou criar raiz em si mesmo. Antes, ela é de pouca duração. No primeiro instante que aparece a angústia, aparece a enfermidade, aparece a perseguição, por causa dessa palavra que foi falada, pregada, dita, evangelizada, semeada, ele se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, as questões que envolvem a sociedade, a mídia em si, a inversão de valores, as mentiras, as corrupções do presente século, sufocam esta palavra e ela fica infrutífera, não chega a desenvolver. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Voltando lá, semeava uma parte e caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Tantas pessoas às vezes escutam a palavra, o Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus Cristo. Tantas pessoas ouvem essa palavra, tantas pessoas. Mas daí alguém vem e diz que não é assim. A verdade que é verdade, eles dizem que não é. Se coloca um obstáculo para que a pessoa compreenda e entenda, daí vem e arranca aquela palavra que já estava querendo germinar no coração e tira do coração a verdade. Não chegou a semear. Foi semeado, mas não chegou a brotar. Foi arrancado por alguém que diz ao contrário daquilo que é verdadeiro. O maligno. As pessoas que são usadas pelo mal, assim como as pessoas são usadas pelo bem, para falar a verdade, tem aqueles que falam a mentira. E engodados por essas questões, arranca daquilo que foi dito. E a pessoa fica andando, titubeando pelos caminhos, não encontrando esse caminho, que ao qual já estava no caminho para ouvir essa palavra e não entendeu, não compreendeu, e ainda quando era para ser compreensivo, alguém vem e tira aquilo que era para ser bom. Já na outra parte, que é lançada sobre as pedras, um coração duro, um coração que está enrijecido, um coração que não quer ouvir essa palavra, um coração que está fechado para a verdade. Mas assim mesmo é lançada essa palavra, assim mesmo é tentado lançar essa semente, porque um pouquinho de terra que há em cima dessa pedra, um limo que seja, essa palavra ela vai tentar nascer, até pode nascer, mas aí quando nasce não tem a profundidade que cria raiz. No primeiro momento que vem uma dificuldade, uma moléstia, seca aquela semente, seca aquela pequena planta que é a palavra, que é a semente. Ela não vinga e ela acaba morrendo. E uma outra cai entre os espinhos, ou seja, uma pessoa, uma família que está no meio de uma grande dificuldade.
seja ela no trabalho, seja ela na sociedade em si, seja ela no contexto familiar, conjugal, seja ela qual for a questão. Nós temos que lançar essa semente, temos que lançar essa palavra. Mas as outras coisas que se levantam de tal forma que ela não tem a compreensão da palavra, e as coisas do mundo, do presente século, conforme já foi dito antes, as intempéries do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, seja ela a questão financeira, seja ela a questão de relacionamento, seja ela a questão do próprio dia a dia em si, no enfrentamento das questões adversas à sua vontade, ao seu desejo, que entre em luta, em constância, mas essa palavra vem de amor, essa palavra vem de esperança, essa palavra vem de justiça, essa palavra vem para acrescentar, para libertar, para curar, mas esse sufoco vem sobre esta semente de tal forma que ele não dá ouvido a esta semente, não dá ouvido a esta palavra, e as coisas do presente século, as coisas que estão acontecendo dia a dia à volta de si, sufocam e não deixam que ela cresça e morra. Antes mesmo de brotar alguma flor, ela é sufocada e morre. Mas aí a esperança dessa palavra, dessa semente, eis o bom semeador, Cristo Jesus, que tinha uma multidão na frente dele ali, ele estava no barco, falando, as pessoas à sua frente escutando. E essa passagem aqui está em Isaías 52, verso 7, está em Isaías 43, verso 8, Isaías 6, verso 8, que, tendo ouvido, mas não ouvem, não entendem, tendo olhos vendo, mas não enxergam, não compreendem aquilo que estão vendo. Mas quando é lançada a semente numa terra fértil, que os espinhos não vão fazer diferença, que as pedras não vão fazer diferença, que alguém vai falar alguma coisa não vai fazer diferença, porque ele se humilha na presença de Deus, essa palavra vai entrar no seu coração, ele está amolecido, porque o coração dele é de carne, foi tirado aquele rancor, aquela angústia, aquele coração de pedra, ele foi aberto e foi colocado no sulco, essa semente que é essa palavra do Evangelho de Cristo Jesus, e na humildade, humus, terra fértil, humus, humildade, essa terra fértil, essa semente é lançada, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai produzir flores, e flores vão aí trazer frutos, numa porção tal de 100, 60, 30, de acordo com o trabalho que ele fizer em casa, na rua, na sociedade, ele vai proliferar essa palavra, esses frutos vão germinar, porque ele está na consciência dele, através da graça que foi lhe dada, pelo Espírito Santo concebido, por intermédio de Cristo Jesus, por promessa de Deus, para que todo aquele que ouvir essa palavra compreenda e tenha discernimento, e nada que está à sua volta, seja qual for a circunstância de pecado, de engano, de mentira, de torpe ganância, de corrupções que nós estamos aí acompanhando na mídia, nós estamos observando, mas que essa palavra venha, entre no coração, cresça e germine. E completando, ele diz: porque endurecido está o coração, ouvindo de mau grados, fechando os ouvidos, fechando os olhos, fechando a dureza do coração. Mas agora como? Para que os olhos vejam, para que os ouvidos ouçam, e para que compreendam com o coração. E aí nessa compreensão, nesse discernimento, vem a mensagem para que na conversão eu os cure. E essa cura aqui não quer dizer moléstia de enfermidade carnal. Poderá ser. É mais a questão espiritual. Para que cure dessa moléstia espiritual, da perturbação. Porque muitas enfermidades carnais é decorrente das espirituais. Porque não há compreensão das coisas. É um corre-corre. É um busca para lá, um busca para lá. O seu espaço, no trabalho em dia, ganhar o seu salário, ter a sua casa, a sua família, projetar coisas. Mas aí há o tempo da reflexão, há o tempo dos sabores, há o tempo da colheita, há o tempo da semeadura. Há um tempo tudo determinado por Deus. Mas graças nós damos ao Senhor
que quando nós ouvimos essa palavra, quando esta semente foi lançada em nós, talvez no primeiro momento tivemos um impacto. No segundo momento talvez nem tanto, mas aí começamos a compreender, a ter o discernimento, que fizemos parte desse reino celestial, não desse reino terreno. Estamos aqui como pessoas nessa terra, fazendo as coisas que nós temos as obrigações como pessoa, como família, como cidadão terrestre. Mas sabendo que nós não pertencemos a esse reino, quando nós sentimos diferenças no sentido da nossa sociedade a qual nós convivemos, parece que eu sou um corpo estranho infiltrado no meio da sociedade, mas que a gente não baixe a guarda, mas que mantenha com amor, com a paciência e com a perseverança, da mesma forma como Cristo teve ali naquele momento, naquela ocasião, quando reunido estava na sua casa e alguém escutava ele falando, e ali as outras pessoas juntamente com os discípulos, alguém avisa ele: ei, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. A tua mãe e os teus irmãos querem falar contigo. E ele levanta e diz assim: meus irmãos e minha mãe são aqueles que me ouvem e que fazem a vontade do meu Pai, a qual agora eu menciono para vocês qual é a vontade do meu Pai. Esse é verdadeiramente a minha mãe e os meus irmãos. E ele sai dali da casa. A sua mãe talvez vá atrás, os seus irmãos vão atrás, juntamente com os demais. Como é muita gente, ele pega um barquinho, fica sentado nesse barquinho, as pessoas na beira da praia escutando essa mensagem. Entendam, compreendam, eu estou lançando essa semente. Mas as coisas que vocês vão enfrentar agora na frente, muitos estarão... Alguém vai chegar e vai arrancar o que eu estou falando dos vossos corações. E vocês serão engodados por falsos profetas, por falsos pastores, por falsos ensinadores. E desviarão você do caminho que eu tenho ensinado para que ande. Eu vou lançar a semente, mas muitos de vocês são com o coração endurecido, porque não estão compreendendo até hoje o que eu tenho dito. Até minha família não me compreende. Os irmãos dele não compreendiam a ele. Algum de vocês, eu vou lançar a palavra, mas vocês vão deixar que as coisas do presente século sufoquem a minha mensagem. E ela não vai vingar. Mas eu creio que algum de vocês que estão aqui escutando essa palavra que eu vos anunciando, que é uma parábola, que haja uma interpretação nos vossos corações, discernimento. Alguém de vocês, na humildade, do coração amolecido, do coração de carne, essa palavra vai entrar e vai transformar, e vai libertar, e vai curar as vossas enfermidades, as vossas angústias do dia a dia. Porque em mim vocês vão encontrar paz. Nesse mundo presente vocês terão dificuldades e tribulações, terão sim, mas em mim vocês vão encontrar paz. Em mim. Espiritualmente falando, nos dias de hoje, nada mais é que ter os ouvidos atentos à voz do Espírito de Deus, para que tenhamos essa compreensão, esse discernimento. E os apóstolos vêm e perguntam para ele: mas Senhor, explica para nós essa parábola que tu falou agora da semeadura. Mas Jesus disse para eles: mas a vocês já é dado o entendimento, porque vocês estão comigo nessa caminhada, estão comigo nesse caminho. Aos outros ainda não foi dado esse entendimento, porque não andam junto comigo constantemente, mas você já foi dado o entendimento. Até quando eu vou estar convosco, para que vocês compreendam em mim aquilo que eu vos tenho dito, para que entendam isso. Será um momento que eu serei arrancado de vocês, mas agora compreendam. Mas então eu faço essa reflexão, eu faço essa palavra. Lembro lá do profeta Isaías, no capítulo 6, no verso 8, que da mesma mensagem o profeta falava para aquele povo de Israel, dizendo da mesma forma que o profeta profetizava e eles não entendiam. Eles têm ouvido, mas não estão entendendo, não estão ouvindo, mas não percebendo, ouvindo, mas não tendo o discernimento daquilo que é falado. E estão vendo tudo que está acontecendo à sua volta, mas não estão compreendendo o que estão vendo. E tudo isso faz parte da graça de Deus que chegou na vida de cada um de nós, através da palavra, através do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo passa por uma dificuldade lá na frente, em Atos 28, versículo 26, a seguir, depois de ter sido levado para Roma, que ele pediu: não, eu tenho cidadania romana, eu quero ser ouvido
pelo imperador, porque ele falava do Evangelho. E eles disseram que eles estavam falando de uma seita, e a seita era o caminho que ele estava falando, o caminho que ele estava dizendo, o caminho de Cristo que ele entendera quando no caminho para Damasco Cristo veio encontrar-se com ele. Agora ele compreendeu isso e dá essa palavra para os outros, e os outros se levantam contra, ele é levado para lá, porque ele era cidadão romano, pediu para ser ouvido. E quando ele começa a falar, Agripa, que era um governante, diz: por pouco tu me convence disso que tu me fala. Ele diz: quisera eu convencer a você e a todos aqueles que me escutam, porque essa palavra que eu vos digo é a palavra de salvação, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. E da mesma mensagem do profeta Isaías, das mesmas palavras que Jesus usou, ele usa também. Muitos daqui têm ouvidos, ouvem, mas entendem. Veem as coisas acontecerem, mas não têm discernimento daquilo que estão vendo. Então é necessário que o poder de Deus desça sobre as vidas de cada um, arranque toda a amargura de coração, toda a angústia, todo o sofrimento, e aí vocês se converterão e o Senhor vai vos curar. Curar das intrigas, curar dos maus pensamentos, curar dos problemas espirituais, curar das enfermidades, que seja quais elas que forem, mas se passarem por esta, vencidos estão em Cristo, porque mais vencedores somos que em Cristo Jesus, que se passar por esse problema, por essa dificuldade, sabendo que o Senhor está nos guiando, está nos levantando, está nos ajudando, e essas coisas que acontecem em nossas vidas, não seriam nós melhores que os outros, porque nós estamos vivendo na sociedade. Só que o enfrentamento nosso, em constância às questões que se levantam, a forma que nós nos enfrentamos é diferente daqueles que enfrentam na briga, na desavença, no quebra-quebra, nos desaforos, nas palavras de baixo calão. Nós é com paciência e com perseverança, com amor, com graça, com reverência a Deus. Porque nós somos transformados em uma nova criatura em Cristo Jesus, porque demos ouvido à voz do Espírito de Deus. E a palavra que foi semeada em nossos corações, ela está frutificando, está produzindo, está transformando vidas, a começar por nós e naquelas pessoas que nos ouvem. Tanto é que Pedro fala em sua carta, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15, dizendo: antes santificais ao Senhor em vossos corações, quando vocês forem interrogados por alguém, dessa fé que vocês têm, dessa esperança que vocês produziram em vossos corações através da palavra que foi dita, que foi anunciada. Fale com firmeza, fale convicto daquilo que já foi anunciado, que a esperança de vocês está no Senhor, que vocês creem nesse Deus poderoso, nesse Cristo Jesus que vive e reina para todo sempre, e agora está dentro dos nossos corações, esse reino que foi plantado através de uma semente lançada há mais de 2000 anos atrás. E ela transcorreu anos e séculos e passou, chegou até os nossos dias. E ela viverá eternamente até no momento que Cristo vier buscar o seu povo, arrancando dessa terra a sua igreja, o seu povo que está enxertado nessa videira verdadeira, que é essa planta que é a videira, que é Cristo, nós galhos enxertados, como a gente já fez referência nos outros encontros. Isso é maravilhoso, isso é graça, isso é bondade, isso é misericórdia de Deus em nossas vidas. E eu posso dizer, vocês podem dizer amém também, no sentido que eu compreendi, eu entendi aquilo que Jesus falou para mim, que muitas vezes eu peço ao Senhor e oro a Ele: Senhor, o que eu devo fazer, qual é o passo que eu devo tomar, qual é a decisão que eu devo falar, como é que eu vou fazer tal coisa, como é que vai ser o dia de amanhã, estou nas tuas mãos, Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele o fará. Essa é a confiança. Essa é a confiança daquele que crê em Deus, a qual nós não vimos Deus, mas nós vimos Deus nas pessoas que nós nos relacionamos. Através do gesto, através do carinho, através do aperto de mão, através do abraço sincero, através de um copo de água, através de um agasalho, através de um prato de comida, através daquilo que a gente faz, frutificando na nossa caminhada, levando a boa sementeira para aqueles que ainda não entenderam, para aqueles que ainda não compreenderam a verdade. E nós pedimos misericórdia daqueles que estão distorcendo a palavra da verdade, que estão engodando muitos ouvidos, que está cegando muito entendimento das pessoas, que está se colocando um véu sobre o coração de muitas almas. E esse véu foi arrancado já.
Esse tabernáculo foi rasgado de cima a baixo para que desse acesso a todo aquele que crê em Cristo. Essas palavras nós já falamos outras vezes, somente para uma reflexão de que Cristo morreu na cruz por cada um de nós e Ele vive e reina para todo sempre. O seu sacrifício já foi feito, basta nós só crer e obedecer. O sacrifício não precisamos mais fazer. Se alguém diz que faz um sacrifício, estamos anulando a morte de Cristo. Nós temos que somente crer e obedecer. Alguma dificuldade que nós passamos, nada é perfeito. Ao chegar nos pés da cruz de Cristo, que chega a limitação assim, ó, eu estou fazendo um sacrifício, nada é comparado com a morte de Cristo na cruz, nada. Tudo o que fizermos será muito pouco, mas aquilo que é colocado nas tuas mãos, faça. Faça com amor, faça com bom grado, porque daí você já está entendendo, que você já compreendeu essa palavra, essa mensagem, essa semente, que já foi semeada no coração de cada um de nós. Amém. Está aberto aos diálogos, às conversações. É que nem quando a pessoa está doente, assim chega uma pessoa que quer te desviar do caminho e diz assim, ué, cadê o teu Deus que deixa tu estar assim? Tem pessoas que usam esse tipo de para ver se que puxam de volta para o caminho errado. Porque dificuldades todo mundo tem. A mesma coisa, as pessoas pensam assim, ué, o cara é pastor, como é que ele está doente, ele está morrendo e Deus vai permitir que ele morra. Todo mundo tem uma hora para morrer, não é porque é pastor, porque é missionário, porque é padre, que ele não vai partir desse mundo aqui, né? Eu penso assim, cadê o teu Deus que está deixando tu sofrer tanto? Mas a gente tem que passar pelos momentos ruins, que é para triunfar nos momentos bons depois e agradecer a Deus. Deus, obrigado por ter feito eu passar por esse caminho de pedras e resistir, né? Eu penso assim. É verdade. Tem uma passagem em João 9 que fala sobre um cego de nascença. Até os apóstolos indagam para Cristo, mestre, este que está assim, que nasceu assim, já era conhecido deles. Quem pecou, ele? Seus familiares, para que assim nascesse? Não. Nem ele pecou, nem os seus pais. Agora eu faço um entre parênteses. Jesus quis dizer que nós todos somos pecadores, mas o pecado em relevância é que ele tivesse aquela enfermidade de nascença, como o cego estava ali fisicamente, não era essa a questão. Jesus estava dizendo que todos nós somos pecadores e que ele nasceu assim para que a glória de Deus agora vai se manifestar na vida dele e vocês vão ver o que vai acontecer e o nome de Deus vai ser glorificado. Então tem coisas que nós passamos que é necessário que a gente passe para a nossa edificação. Quem lança em rosto isso para nós, alguém que fala da nossa fé, da nossa perseverança em Deus, que nós servimos a um Deus glorioso, tremendo, nós também temos a colheita das nossas escolhas, das nossas opções da vida. A questão de fazer alguma coisa errada na sociedade tem a justiça, que às vezes não é tão justa assim, mas na sua intimidade, na sua consciência, que fez errado poderá ser penalizado pela justiça humana, pagar por essa infração. Ele vai pagar por essa infração sendo ele crente ou não sendo crente? Sim. Indiferente de ser. Se ele é na graça de Deus, crê em Cristo, anda no caminho, é fiel ao Senhor, ele cumpre a penalidade, porque ele é uma pessoa comum como qualquer outra, só que é diferente. Ele vai passar por esse momento, não vai passar murmurando. A sua consciência diz que ele estava errado. Do contrário daquele que não tem Cristo na sua vida, que não crê em Cristo, que é um ateu, e a sua liberdade de escolha de crer ou não crer também está para isso também, para crer ou não crer. E não falamos mal daquele que não crer, nós queremos que ele creia através do nosso testemunho. Nós não vamos apresentar a Deus que desça do céu e fale para ele. Nós temos que testemunhar para ele de Deus que nós cremos, da forma da nossa vida, daquilo que a gente vive. Esse é o testemunho, que é a maior pregação que tem, é o nosso caminho, a nossa caminhada, na forma que nós vivemos na sociedade. Vamos convencer a pessoa através do Espírito Santo que está em nós, que vai chegar no coração da pessoa, a pessoa vai entender que nós também somos sujeitos a isso. As mesmas paixões, os mesmos erros, as mesmas enfermidades que qualquer outra pessoa. E a gente,
mesmo no leito, mesmo na enfermidade, mesmo na tribulação.